Só quem não se envergonha do Evangelho de Cristo vai permanecer aqui nesse vídeo, porque é sobre isso que eu vou falar. Eu fui chamada para deixar Jesus mais conhecido entre as nações. Eu fui escolhida para anunciar Jesus, para anunciar a sua graça, o seu amor, o seu favor, a sua misericórdia, a sua bondade, para anunciar que Jesus, ele salva, ele liberta e ele leva para os céus de glória. Não fui eu que escolhi a Cristo, foi Cristo que me escolheu. Cristo me escolheu para que eu cumprisse o propósito que ele tem na minha vida aqui nesta terra. Enquanto eu viver, enquanto eu estiver um fôlego de vida dentro de mim, dentro dessa carne, eu vou anunciar Jesus. Eu vou declarar Jesus. Eu vou dizer quem Jesus é, o que Jesus fez na minha vida, o que Jesus pode fazer na tua vida. Jesus, ele é poderoso, amados. Eu amo falar do meu Jesus, porque eu sei o que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele fez na minha vida. A palavra do Senhor é bem clara em dizer que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Eu e você estávamos separados, distanciados. Então tinha um abismo. Nesse meio aqui era o abismo. E aqui está Jesus, aqui estamos nós, o povo pecador, o povo que se rebelou contra Deus, que pecou tanto, que endureceu o seu coração. E então veio Jesus, ele criou essa ponte. Jesus é a ponte. E essa ponte leva o ser humano até Deus. Meu Deus, isso é muito lindo. Então, Jesus é essa ponte de acesso até Deus. Então, como não falar desse ser maravilhoso? Como não passar o resto da minha vida falando dele? Ser sua precursora, antecedendo a sua volta, pregando, levando a sua palavra com amor, com dedicação, com esforço. Não é fácil, amados, não é fácil. Todos nós temos uma vida, todos nós temos coisas para fazer, todos nós temos coisas para resolver. Todos nós temos uma demanda grande durante todo o trajeto do nosso dia. Mas todos os dias eu estou aqui, levando a palavra do Senhor, porque foi para isso que ele me chamou. O Senhor, ele falou para que eu largasse o meu trabalho. Ele disse: filha, chegou o tempo. Chegou o tempo, você agora vai trabalhar para mim. Você agora vai fazer aquilo que eu já determinei desde a fundação do mundo que você iria fazer. Agora você vai fazer a minha obra, agora você vai pregoar a minha palavra, agora você vai ser minha precursora. E eu larguei tudo, amados. Eu larguei tudo e eu falei: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. E era um trabalho que eu não ganhava mal.
eu ganhava bem, dentro de poucos dias eu ganhava muito bem, mas o Senhor, Ele falou, você vai falar do meu amor, você vai levar a minha palavra, oh meu Deus, eu cuido de ti, eu cuido de ti, eu vou cuidar de você. E o Senhor, Ele tem cuidado de mim de uma forma tão poderosa. E eu falei para Deus, Deus, enquanto houver um fôlego de vida em mim, eu não vou deixar de falar do teu amor. Eu não vou deixar de pregoar a tua palavra, Senhor. Seja nas redes sociais, seja pessoalmente, Senhor. Seja como for. Mas eu vou cumprir o desejo do teu coração. Eu vou, Senhor, cumprir o propósito que eu tenho aqui nessa terra, que é de te fazer conhecido para aqueles que não te conhecem ainda intimamente, para aqueles que não tiveram ainda um encontro contigo verdadeiramente. Eu vou morrer, Senhor, até o último dia de vida que eu tiver, eu vou levar a tua palavra. E aqui o apóstolo Paulo diz, no livro de Romanos, capítulo 1, verso 16, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não me envergonho. Podem falar o que falar, pode dizer o que quiser dizer, mas não vão me parar. Não vão me parar, porque eu sei o que Deus fez por mim. Eu sei dos pecados que Ele me perdoou. Porque desde a nossa pequenez, amados, nós já pecamos contra Deus. Nós já erramos, porque é a natureza do ser humano. Imagine, desde eu pequena até a data de hoje, com 44 anos, quanto eu já pequei, quanto eu já entristeci o Espírito Santo de Deus, quanto eu fiz coisas erradas, quanto erro, quanto pecado. E o Senhor, Ele me perdoou de todos, porque sempre falo que ser santo não é nunca se sujar, mas sempre estar se limpando, se lavando, se purificando. Porque eu e você que serve ao Senhor, nós somos santos. Nós somos justificados. Nós somos um santo justificados por Deus, pelo sangue de Cristo. E todos os dias nós erramos. É em um pensamento, é em alguma atitude, é alguma coisa que sai dos nossos lábios, é alguma coisa que fazemos. Então sempre estamos errando. E sempre estamos nos sujando. Mas não é porque a gente se suja que a gente vai deixar de ser santo, não. A gente se suja com os nossos erros, mas a gente tem a possibilidade de nos limpar, pedindo perdão e deixando de praticar aquilo que a gente cometeu, o erro que nós cometemos. Você entendeu? É sempre estar nos limpando, nos lavando. Quando a gente pede perdão, a gente se lava, a gente se purifica novamente, a gente se limpa novamente. Então, isso é agradável aos olhos do Senhor. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco quando a gente erra. Eu não sei com você,
Mas quando eu tomo uma atitude que não agrada a Deus, quando eu falo algo que não agrada a Deus, quando eu penso em algo que não agrada ao Senhor, o Espírito Santo, ele vem e diz: você errou. Isso não está me agradando. Isso está me entristecendo. E ali eu me prostro diante do Senhor e peço perdão a Ele, peço misericórdia a Ele. E no momento que eu peço perdão, o Senhor é poderoso para perdoar os meus pecados, para perdoar os meus erros, e não é diferente de você. Se você erra, se você pede perdão, o Senhor, ele vai te perdoar. Ele te perdoa, ele me perdoa, e ele lança ainda o nosso erro nas profundezas do mar. E ele não lembra mais. Ele não lembra mais. Então, essa palavra, ela é poderosa. Como a gente pode se envergonhar de um ser que nos livrou, que nos libertou, que nos justificou, que nos concedeu a graça, o favor que não merecíamos? Como a gente se envergonhar de um ser que veio a este mundo, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas transgressões, o castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E ele foi ali naquela cruz, cuspido. Ultrapassaram com uma lança, colocaram uma coroa de espinho, ele foi chicoteado, ele foi massacrado. Ele foi zombado. Lhe deram vinagre. Como sentir vergonha? Não tem como. Eu fui chamada, eu fui escolhida para levar a palavra do Senhor, independente do lugar que eu esteja. E eu só peço ao Senhor: Senhor, me dá um espírito de ousadia, de intrepidez, Senhor. Que eu seja uma mulher forte, corajosa. Que eu seja, Senhor, uma mulher cheia da tua unção, do teu poder, da tua glória, meu Senhor. Que o teu favor venha sobre mim. Que o Senhor, Pai amado, venha sobre mim com um óleo novo. Um óleo da unção. Oh, meu Deus. Eu declaro, Senhor, o teu poder. Eu declaro que o Senhor, ele se... Eu declaro que o Senhor salva. O Senhor liberta. O Senhor transforma. Que o Senhor é o caminho. Que o Senhor é a verdade e que o Senhor é a vida. Não tem outro caminho a ser seguido. Como Pedro diz: para onde irei eu? Que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde irei eu, Senhor? Para onde irei eu? Se eu seguir um outro caminho, eu vou ser como uma folha seca que o vento leva de um lado para o outro, sem direção certa, sem um rumo certo. Mas eu fui escolhida, eu fui ungida. O Senhor tem me capacitado, o Senhor tem tirado de minha vergonha, timidez. O Senhor tem derramado sobre mim, Pai, uma coragem, uma confiança. É algo dos céus, é algo divino. O Senhor tem me ajudado, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem ido de encontro às minhas incapacidades, às minhas limitações. O Senhor tem falado comigo, o Senhor tem me aconselhado. Eu não posso me envergonhar
do teu evangelho. Não, 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 eu não posso. Eu não posso me envergonhar, Pai. Eu sinto Deus aqui, amados. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu nunca vou parar de falar do amor de Jesus. Eu nunca vou calar os meus lábios. Isso foi uma promessa que eu fiz com o meu Deus. Que enquanto eu viver, eu vou pregoar a sua palavra. Eu vou levar a sua palavra. E eu quero ser usada por Deus para alcançar milhares, milhões, bilhões, por que não? De vidas. Por que não? Para Deus não há nada impossível, amados. Não há nada impossível para Deus. Deus, ele pega os improváveis e ele levanta. Você lembra da passagem de Davi? O improvável, aquele que ninguém dava nada por ele, aquele que nem por seu próprio pai, por seus próprios irmãos, ele foi lembrado. Você lembra da passagem de Davi? Então, ele era um improvável e Deus fez ele o quê? Rei de Israel. Então não tem nada impossível para Deus. Deus levanta quem Ele quer. Deus capacita quem Ele quer. Deus sopra o nome de pessoas improváveis. Se Ele quiser soprar aos quatro cantos deste mundo. E não tem nada nem ninguém que possa impedir os planos do Senhor. Não tem nada e nem ninguém que possa frustrar os planos de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Deus pode pegar uma pessoa, amado, que nunca fez um vídeo, nunca falou em um vídeo, amados, tem muita vergonha, muito tímido. E o primeiro vídeo que essa pessoa soltar no seu canal, Deus pode pegar essa vida e fazer com que os quatro cantos deste mundo veja essa pessoa falando dele. Você entendeu? Deus pode, não há nada impossível para ele. Ele faz como ele quer. Ele faz como ele quer, do jeito que ele quer, da forma que ele quer. E ele pega alguém improvável e faz com que todos conheçam e saibam que foi ele que fez. Que pela capacidade dessa pessoa, ela não tinha nenhuma capacidade. Ela não tinha. Mas foi Deus que fez isso. Então a glória é para ele, a honra é para ele, o louvor é para ele, a adoração é para ele, o testemunho é para glorificar e exaltar o nome santo dele. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver com você, se você está aí dependente de Deus para que você possa alcançar algo. Não tem nada a ver contigo. Se é para a honra de Deus, se é para a glória de Deus, se é para que o nome do Senhor venha ser exaltado através da tua vida, Deus vai agir. Creia, tome posse, receba essa palavra. Você só não pode se envergonhar de falar do Senhor. Não se envergonhe, sabe por quê? Porque através de você abrir a sua boca, muitas vidas vão ser salvas através da tua vida. Eu peço a Deus, que eu possa alcançar muitas vidas, Senhor. Que o teu Espírito Santo esteja sobre mim. Que todos vejam o Senhor na minha vida. E que através disso, pessoas possam ser tocadas, pessoas possam ser restauradas, pessoas possam te amar mais, pessoas possam ser levantadas, encorajadas, Senhor. Pessoas possam ser levantadas do fundo do
poço, do lamaçal do pecado, Pai, e vim para a maravilhosa luz que é o Senhor. Essa luz que está sobre mim, que eu venha ser claridade, que eu venha brilhar, Senhor, no meio dessa escuridão que é esse mundo, e que pessoas possam ser alcançadas através da minha vida. Essa é a minha oração que eu faço a Deus. E se você não faz essa oração, faça essa oração. Faça, não se envergonhe. Não se envergonhe do poder de Deus. Não se envergonhe do evangelho, da palavra do Senhor, porque ela é poder de Deus. Ela é poder, essa palavra que salva, que liberta, que transforma, que cura, que restaura, que renova. É a palavra do Senhor. É a palavra. Como o povo irá crer se não tem quem pregue? Como vidas possam ser alcançadas que não tem quem fale? Quem é Jesus? O que Jesus fez por nós? O quanto ele sofreu? A vontade de Deus é que todo ser humano se salve. Porque ele fala em João 3,17, ele diz: porque eu enviei o meu filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos querem largar o pecado para agradar o coração de Deus. Nem todos querem renunciar. E sem renúncia não tem céu. Se não tem renúncia, não tem céu, amados. É impossível uma pessoa alcançar o céu sem renunciar. Não tem como. Então, até querem ser salvos, mas querem fazer tudo que o seu coração pede, que a sua mente pede, que a sua carne pede. Então, não tem como pessoas serem salvas desse jeito, mas que possamos nos deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Se você ainda não serve ao Senhor, sinta-se tocado por Deus agora. Sinta-se tocada por Deus agora. Permita que o Espírito Santo de Deus te convença a seguir Jesus. Te convença para que Jesus seja o teu Salvador. Se deixe ser convencida pelo Espírito Santo de Deus. Se deixe ser convencido pelo Espírito Santo de Deus. Creia que Jesus, ele morreu por ti. Ele quer te dar uma vida nova. Ele quer te resgatar. Ele quer te levantar. Ele quer te fazer viver coisas novas nele. Ele quer se fazer conhecido a ti. Não endureça o seu coração, mas se quebrante nesse momento. Fale: Jesus, eu quero me aproximar de ti, só que eu não encontro forças. Quando você confessa, o Espírito Santo, ele te dá força. Eu quero me aproximar de ti, Senhor, só que eu tenho dificuldade, eu sinto embaraços, eu sinto coisas me impedindo de te conhecer mais profundo, mais de perto. Quando você fala isso para Jesus, ele te ajuda. Ele te ajuda. E você vai ver como é maravilhoso conhecer Jesus mais de perto, como é maravilhoso seguir Jesus, os passos de Jesus, ser obediente a Jesus. É muito bom, é muito bom. Então, seja encorajado e convencido agora pelo Espírito Santo de Deus. Em um nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor toque agora na tua vida
e que você se deixe ser convencido por Ele. Aceite Ele, siga Ele em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Eu já te peço nesse momento que você compartilhe essa mensagem tão poderosa que veio direto do trono da glória, direto do trono da glória. Eu não me envergonho de falar do meu Jesus, não me envergonho. E se você também não se envergonha, compartilhe essa mensagem. Eu te peço que você compartilhe nos teus grupos, nas tuas outras redes sociais, com a tua família, com os teus amigos, com os teus conhecidos, com os teus contatos. Sai compartilhando aí com todos em nome do Senhor Jesus. Se você ainda não deixou o teu like, deixa o teu like. É muito importante para que o YouTube possa notificar que é um conteúdo relevante assim, distribuir para mais vidas. Se você ainda não foi inscrito, se inscreva em nome do Senhor Jesus. Vamos alcançar aí o máximo de pessoas. E se você já foi inscrito, meu muito, muito obrigado. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir.